Bom dia. Vamos ver como é que está a conexão. Vou esperar alguém entrar aí para me falar. Hoje eu tô na frente da clínica, porque me atrasei. Dormi um pouco mais, graças a Deus. Pai, bom dia. Vê se o som tá bom, se tá tudo certo aí. Tá ótimo? Ai, que bom. Então, eu vou ler a passagem de hoje. Acho que esse atraso, acho que tudo isso que tá acontecendo é para nos preparar para esse assunto, porque esse assunto é bem forte. O meu pai sentiu no coração da gente falar sobre essa passagem e eu acho que a gente tem que respeitar isso, né? De, de ler o que Deus manda pra gente. Agora Deus vai fazendo, vai nos colocando em situações durante a semana que a gente perceba a passagem que a gente vai falar. Depois eu falo um pouco mais sobre isso. Então, em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, participa com nós, habita o nosso ser, nos usa de morada, nos dê discernimento para falar sobre a Tua palavra, que seja dito somente a Tua vontade, nada mais que a Tua vontade. Guia, então, nos orienta e nos faz de instrumento, não só agora, mas sempre. Que obrigada por a gente ter acordado hoje, obrigada pelo dia de hoje, por a gente ter acordado com saúde e por a gente ter a chance de ser melhor, a chance de buscar a tua salvação. Todos os nossos erros do passado, inclusive de ontem, a gente tem a chance de deixar para trás, porque a gente acordou hoje. Então, hoje eu te peço, Deus, que eu seja uma pessoa melhor. Amém. Então, Mateus 10. Primeiramente, quero dizer bom dia para minha cunhadinha amada, Carol. Bom dia, mãe. Mateus 10, versículo 34 e 37. Não pensem que vim trazer a espada. Opa, recomeça. Não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada, pois eu vim para fazer que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra, os inimigos do homem serão os da sua própria família. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Bom dia, Rê. Vou chamar o papito, então. Esperar o pai aceitar. Participação. Pai? Não tô te vendo de novo. Putz, hoje eu também não tô te vendo. O que está Vocês estão acontecendo? vendo nós dois? Eu não sei o que aconteceu. Alguém está me Mãe, vendo? alguém tá vendo, pai? Ai, vou fazer o seguinte, pai. Sai aí. Eu vou te convidar de novo. Tá, me Ah, a convida, por mãe tá te favor. vendo. A mãe tá te vendo. Tá, mas e aí? Aí eu também não tô te vendo, tu não tá me vendo, a gente vai falar e conversar. Tá bom, Tá bom? tá. Então, Bom dia a todo mundo aí que tá ali, esse povoado de gente aí. Carol, tudo bom? pai, essa passagem,
muita gente foge de interpretar ela, né? Porque Jesus é, de uma certa forma, duro demais com o pessoal, né? Então ele está dizendo assim, que ele não vem trazer a paz, né, para aqueles que achavam que ele era bonzinho. Mas esse trecho que ele cita aqui, inicial, é um trecho que o profeta Miqueias citou no Antigo Testamento. Então, das duas, uma, que as duas opções são maravilhosas, né? Jesus, ele estava no Antigo Testamento porque ele é o próprio Deus, né? Mas Jesus como um homem que para ser justo, né, que ele viesse como carne para a terra, ele foi tendo revelações ao longo da trajetória dele. E ele citar um livro do Antigo Testamento me mostra o quanto ele estudou as escrituras, né? Então, quando eu leio o Antigo Testamento, eu me apaixono muito, porque foi a escritura que Jesus estudou também. Então, eu queria dar só essa observação. E eu queria que tu falasse, pai, da tua interpretação dessa passagem, porque eu tenho certeza que tu tem muito para acrescentar para nós. Bom, primeiramente, então, faço minhas as tuas palavras e peço para o Espírito Santo para ele chegar nesse momento aqui e não apenas pousar sobre nós dois, mas também sobre as pessoas que vão vir. Embora, na realidade, tudo seja pessoal, né? Então, tudo que a gente busca aprender vale para a gente, porque pessoalmente nos salvamos. Nós não conseguimos salvar ninguém, a menos só a gente. Em segundo lugar, eu acho que, novamente, eu tenho que dizer aqui que a Bíblia, para mim, é um livro, uma experiência, uma mensagem pessoal. Claro que vale para um povo, vale para como se fosse a constituição de um país, ela pode ser o regulamento de um puteiro, pode ser qualquer coisa, a Bíblia, de acordo com a maneira como tu lê ela. E a mesma maneira como tu interpreta cada frase, cada palavra. O Sartre, por exemplo, ele falou que o inferno são os outros. E Jesus está mais ou menos dizendo isso aí hoje, nessa passagem. Porque tudo que Deus quer, pede, e tudo que o bom senso dita, é aquilo que Deus falou para Abraão. Eu só tenho um Deus. Entendeu, Abraão? Só tem um Deus. Se tu aceitar isso, a tua descendência vai ser maior do que as estrelas do céu e que os grãos de areia da praia. Só tem um Deus, Abraão. E aí o Abraão entendeu que só tem um Deus. E quando tem esse Deus? Quando é que aparece esse Deus? Quem é esse Deus? Deus é aquilo que ocupa o teu coração naquele segundo, naquele átimo de tempo que se chama de presente. Aquele momento é o momento que é reservado para Deus. Não importa se tu acredita em Deus. Deus que toma conta da tua vida, que abastece o teu coração, que cria os teus pensamentos, as tuas atitudes, é aquele que ocupa o teu presente. Se for o teu ego, se for o amor exagerado a uma pessoa, se for o egoísmo, se for a malícia, se for a inveja, não importa. Mesmo que tu não acredite em Deus, Deus é aquilo que ocupa o teu coração naquele instante. E a grande batalha que tu tem na tua alma é que Deus quer ocupar, Deus verdadeiro, do amor ao próximo, do amor em si, quer ocupar o teu coração naquele momento. E Ele está te dizendo, vai ser uma batalha. É o que Jesus está dizendo. Eu podia terminar agora, hoje, aqui, essa live, se as pessoas entenderem o que eu estou dizendo. Deus não é uma atitude política. Deus, Ele quer o teu livre-arbítrio naquele pedacinho de tempo que se chama de presente. Porque o passado não existe mais. E o futuro, a ele pertence. Não tem uma frase que diz isso? Então, o teu futuro depende, todo o teu futuro depende do que tu faz naquele momento e que Deus está ocupando o teu coração.
E, e esse trecho, né, que diz que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. É forte isso, né? Porque a gente tem a sensação de que Deus está dizendo que é para a gente ser inimigo de todo mundo, né? Mas levando em consideração isso que tu está dizendo aí, né? Se qualquer uma dessas pessoas fizer com que tu te roubem esse segundo sagrado que tu tem, que é o teu presente, porque quantas vezes a gente se perde em pensamentos, a gente se perde em preocupações, a gente se perde se sentindo responsável pela vida do outro, né? Ou pela própria salvação do outro, a gente se sente responsável, né? E aí a gente deixa de carregar a nossa própria cruz, que essa é a nossa missão na Terra, né? E para salvar os outros, se a gente tem esse intuito, nós temos que ser exemplo. A gente tem que mostrar que a gente carrega a nossa cruz e como a gente carrega a nossa cruz. Claro que aqui eu não estou falando de um bebê, né? Por exemplo, eu sou mãe da Manuela, eu sou responsável realmente por ela, mas então essa é a minha cruz. É a minha cruz, como na parte da maternidade, realmente é cuidar da Manuela, tornar ela uma cidadã de bem, fazer com que ela tenha Deus no coração dela. Essa é a minha missão agora, até que ela tenha capacidade de fazer isso sozinha. Agora, mesmo a Manuela sendo bebê, se eu colocar ela na frente de tudo, absolutamente de tudo, isso não vai ser saudável para ela também, porque ela vai se sentir responsável pela minha vida. Ela vai sentir um fardo muito pesado por eu estar abdicando de tudo por ela. Então, existe uma linha tênue entre o que é saudável e entre o que não é, para com os que nos cercam, né? Inclusive pelos nossos amigos. E quando Jesus fala, eu acho que é no Sermão da Montanha, né? Toda vez que tu deste de comer aquele pequenino, que tu deste de beber, que tu vestiste, que tu visitaste, que tu curaste, ele não está falando da família, ele não fala do teu pai, da tua mãe, na verdade, ele está falando que a gente tem que viver para o mundo, e não adianta nada a nossa fé, nosso grande amor, o nosso. Ai, nossa, eu me compadeço. Ai, eu fico tão triste de saber que tem gente que morre. Ai, eu sou contra o aborto. O que a gente fala não vale nada. O que importa é o que a gente está fazendo. Se a tua fé não está voltada para o outro, para dar o pão, para perdoar, né? Porque a luta com a espada que ele fala é assim, no teu presente agora, nesse instante, cada um que está ouvindo aqui, o que está dentro do teu coração? É uma mágoa que tu tem contra alguém? É inveja que tu tem de alguém? É a ganância de querer cada vez mais? O que é qual é o Deus que está tomando conta ali? A tua família serve para tu te criar, para tu ter uma base, para tu ter alimentação, para ter sustento, para ter segurança, mas é só isso. Então, a tua preocupação é o teu irmão, porque ele te logrou na herança, ou é o teu pai, porque ele dá mais atenção para o outro, a tua mãe, porque ela não te deu o amor que chega. Essa aí é a forma que tu está vivendo hoje, esse Deus que está dentro ali, ocupando todo o espaço do teu coração. Então, assim, a Bíblia toda é feita para isso. Toda ela tem que ser vista como uma mensagem pessoal. Deus está dizendo assim, eu quero ser o Deus que está ali dentro do teu coração. O tempo todo. E tem o demônio lá, desde lá do início da Bíblia, dizendo, olha aqui. Que nem eu estava falando para ti. O cara faz uma luz, o cursilho, ele volta com muita vontade, tem muito amor no coração, mas ele não fez nada. Não está ali. Ali no dia seguinte ele faz alguma coisa, meu irmão disse, tu não fez uma luz aí, por que tu está fazendo isso?
Tu acha que ele está ajudando? Ele está botando lá uma semente de discórdia dentro do teu coração, porque tu fica com ódio dele na hora que ele fala isso. Ele não está te ajudando. Verdade. Então, o cara que está mais próximo de ti é aquele que consegue mais te aproximar do demônio. Nossa, forte isso. É. Porque também, assim, o diabo, eu não consigo esquecer. E eu sempre, quando eu falo no diabo, eu lembro das tentações do deserto que Jesus passou, né? A primeira coisa que o diabo fez, e eu sinto que nas 3 perguntas que ele fez para Jesus, ele fez isso, foi questionar a identidade de Jesus. Mas se tu é o filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Se tu é filho de Deus, te joga daqui de cima, que os anjos vão te segurar para te não cair lá embaixo, né? Então o diabo ele faz isso. Ele faz com que a gente questione a nossa identidade. Que nem tu falou. Tá, mas tu não fez Emaús? Mas tu não participa de tal igreja? Tu não é católico? Tu tá falando tu não é cristão. Exato. E aí tu fica... Aí como ele realmente usa pessoas próximas e pessoas que tu ama, tu começa a pensar assim, se tu não está conectado com o Espírito Santo, né? Tu começa a pensar assim, essa pessoa é importante para mim. Se ela tá achando isso, é porque realmente eu tô errado. E aí tu perde aquela linha que te conecta com o discernimento que o Espírito Santo tem a capacidade de te dar. Então, por isso que é tão importante a gente orar sempre, porque o Espírito Santo é aquela pessoa, é aquela terceira pessoa que nos dá os dons de Deus. Então, os dons de Deus, dentro deles está a sabedoria e o discernimento. Quando a gente ficar em dúvida, triste, questionando a nossa própria identidade, achando que a gente não merece, achando que realmente tu é uma pessoa muito ruim, tu fez isso, tu é muito ruim, tu não merece essa família que tu tem, tu não merece esse trabalho, porque tu fez isso, tu é muito ruim. Então, quando tu começar com esses pensamentos, é a hora de orar. Reza pro Espírito Santo. Me lembra quem eu sou, me lembra a filha de quem eu sou, me lembra o que eu estou fazendo aqui nessa terra, me lembra qual é a minha missão, porque ele vai começar a te lembrar. Tu é filha do rei, tu é filha do dono desse mundo, do universo. Ele te colocou na terra para te ser feliz, para te passar a passagem dele adiante. Começa do zero a partir de agora, porque ele tem planos perfeitos para ti. E aí o Espírito Santo vai começar a te inundar da tua missão real e não dos questionamentos dos teus erros, porque a gente erra o tempo inteiro. Então, se for baseado em quem erra e quem acerta, ninguém é digno da graça de Deus, né? E se eu estava comentando então do momento presente, que para mim é o foco da Bíblia, né? Porque Jesus diz assim, desde o início dos tempos eu sou. Ele não diz eu fui, e ele não diz eu você, ele diz eu sou. Então o presente é o mais importante, e aí o presente é sempre o presente. E ele o que está pedindo durante todo o evangelho? Ele está pedindo, eu quero um espaço ali dentro do teu coração para te ajudar a tu viver em paz e tu ser feliz. Eu não vou resolver teus problemas, não vou. Eles vão vir um atrás do outro. Provavelmente no momento em que eu ocupar todo o teu coração é o momento que vai ter mais problemas na tua vida, porque eu morri na cruz. Deus não resolveu o meu problema. Eu morri na cruz, mas era a minha cruz, e eu levei ela. Então eu quero aquele espaço no teu coração. No momento que o coração estiver ocupado todo por Jesus, vai ter uma guerra. Porque ali, nesse momento, é que mais o diabo vai querer tomar conta. Ele vai querer entrar, ele vai querer uma brecha. Então esteja preparado com a tua espada para essa luta. Mas não acha que tu já está com Jesus no teu coração? Eu já estou com Jesus. Não, tu tem que mudar de atitude. Principalmente
a atitude. A atitude não é só pensamento. A atitude é agir. Tem o A de agir na atitude. Então, no momento em que tu tiver com Cristo no coração, tu vai sentir uma ânsia muito grande de te voltar para o outro e de fazer, de agir. Se tu tiver só ali, como eu disse, ai, que bom, Jesus, eu vou rezar, eu vou me colocar lá dentro do meu quarto e vou fazer oração, e eu vou ficar, vou ser bom, eu vou ser bom, que não é só dizer, tem que fazer. E se tu tá no mundo, tem sempre uma serpente te oferecendo uma maçã, mas às vezes é o pai, às vezes é o irmão, às vezes é a sogra. Ele falou de sogra, eu não sei porquê, mas ele falou. Não fui eu que falei, foi ele. Então, às vezes, é aquela pessoa assim que, teoricamente, estaria ali para ficar do teu lado. Mas a serpente era chegada na Eva. A Eva conhecia ela. Não era uma estranha. Se a Eva visse uma serpente aí do nada, ela ia sair correndo. Não era. Ela era uma amiga, ela conversava com ela. Ela tinha sido cativada pela serpente. Então, e Jesus, olha bem, como é forte que eu vou dizer. Jesus foi crucificado pelos líderes religiosos. Eles tinham medo dele. Então, tem que ver isso no coração. O diabo pode ter em qualquer lugar. Pode. Até aquele que manda em ti, que tem o poder de te dizer como é que tem que conduzir a tua vida, pode ser o diabo, e provavelmente seja. E ele quer aquele espaço no teu coração que tu resolveu que ia ser ocupado por Jesus, e aos poucos ele vai entrando. E como é importante a gente estar afinado, que nem eu disse, juntando o que tu falou, né? Porque realmente quando a gente começa a ter essa percepção do que o que Deus quer de mim, as batalhas começam, né? Aí os amigos começam a te questionar, os amigos começam a se revoltar com a nova pessoa que tu te tornou, a tua família começa a ficar preocupada, mas tá tudo bem mesmo, né? Tá tudo bem contigo, né? Porque parece que tudo que tu faz é um ato de rebeldia, mas na verdade é porque tu tá começando a trilhar os caminhos que o pai escolheu para ti. Olha, Jó era um cara que ele não maldizia a Deus nunca. E no momento de maior tribulação da vida dele, a esposa dele disse para ele: por que tu não amaldiçoa esse Deus que tu segue e morre? Essa era a esposa dele. Ela tinha dado muitos filhos para ele. Entende? Então, isso pode acontecer com a gente. Quando tu vai se aproximando, quando tu vai se e os amigos te dizem, o que tu fez de errado para dar tudo errado na tua vida? Exato. Se tu não tiver muito firme, muito forte no que Deus quer de ti, aí tu vai te questionar também. Realmente, eu tô ficando louca, realmente eu acho que eu dei um passo maior do que a minha perna, sabe? Então, tu pode cair nessa tentação de se questionar e recuar. E Jesus não fala em nenhum momento em recuar. Por isso que ele diz de usar a espada, né? Vai com a espada e tudo e me segue. Porque realmente... Briga por aquele espaço. Briga, eu quero que tu lute para que eu ocupe aquele espaço. E é tão pequeno, é só o presente. Exato. Não é muito. É só o presente que ele quer. E ele não precisa ser um presente solitário. Se tu tiver Jesus junto, não. Tu vai sentir aquela reflexão. Não, tá tudo desabando, mas Deus tá comigo. E ele me guia pelas veredas da justiça. Eu acho linda essa frase, porque as veredas da justiça é um caminho estreito, né? Sim. E
E Deus nos guia neste caminho. Então, que nem tu disse, a gente só tem o presente, né? E é um caminho tão estreito o presente, porque o antes ele já não está mais ali, o depois é uma ilusão, né? Então, é um caminho tão estreito. O que eu estou fazendo do meu agora, né? É aquela frase, que horas são agora? Quem é a pessoa mais importante do mundo? Essa, que está aqui comigo, né? Em que dia nós estamos hoje? É isso. Só. E a forma como tu pensa, porque dá para entender nessa passagem exatamente aquilo que Jesus disse há uns 2 lives atrás, a gente estava comentando, que os apóstolos perguntaram, que ele disse para os apóstolos, eu não falo isso para o povo. O povo não vai entender. E realmente essa passagem é uma passagem que as pessoas não entendem. Se tu não for esmiuçar dentro do teu coração, que nem nós estamos fazendo agora, e amanhã nós podemos esquecer, porque a vida vai nos trazendo tantas atribulações que a gente vai, é que nem tu cair dentro de um rio e tu tenta ficar com a cabeça para fora da água. Não tem outra maneira de tu viver, porque a vida é um burburinho, um tumulto. Aí as pessoas vão dizer, mas quem são esses dois que ficam falando de Deus? Cara, se tu não botar Deus no teu presente, outro Deus vai entrar lá dentro. Nós estamos lutando desesperadamente para deixar Deus, Jesus, a mensagem dele aqui dentro do coração, no presente. E não é fácil. Não é fácil. É a luta entre a matéria, a alma e todos os apelos da carne. Tá ali o tempo todo. Quem é perfeito? Ninguém é perfeito. E Jesus manda a gente ser perfeito. E é difícil de entender, como a Inês e a Rosângela ajudam muito a entender, mas amanhã a gente esquece, cara. Então, por isso que tem que voltar para o Evangelho e entender o Evangelho é para mim. Eu tenho que ler, eu tenho que entender. Ele tem uma frase aqui no início, antes, esse capítulo inteiro, quem puder ler, Mateus 10, é encorajador. Chegou a Antônia aqui. Ele trouxe a furadeira. Pronto, tá vendo? Acabou o presente. A gente não tá vendo. Eu não tô vendo. Pera. Deu, acabou a live. Cadê tu aí? Acabou a live. É verdade. Tá, vamos acabar a live, porque agora tu tem missão pai, né? Tem 3 gurizinhos do tamanho dele aqui em casa. Tá, combinado. Então, assim, essa é a mensagem que fica hoje. Tá. E viver o presente, ser grato e não esquecer que é Deus quem guia os nossos passos, Ele que diz quem a gente é. Se qualquer pessoa disser algo contrário de maravilhas sobre ti, não é Deus, é o diabo. Segue em frente nessa vereda, que Deus está te guiando. Amém? E que Deus abençoe cada momento da nossa vida e que o Espírito Santo entenda, nos faça entender essa mensagem o tempo todo. Amém. Bom dia para todos. Deus abençoe vocês. Pai, obrigada por participar comigo. E te amo. Amo vocês. Te amo. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.